Na série em comemoração ao aniversário da cidade, vamos conhecer a história do primeiro distrito. Assista a matéria de Vitor Siqueira, com produção de Isabela Stutz, imagens de Elson Câmara, Paulo Veiga e Noé Tardim. A história começa em 6 de maio de 1808. Através de um decreto, o rei de Portugal e Brasil, Dom João VI, fundou a Vila de Nova Friburgo. O administrador nomeado por ele foi o Monsenhor Miranda, que ficou responsável pelo trabalho de construção de pequenas casas para abrigar os colonos suíços. Só em 1818 as obras ficaram prontas. 48 casas nas laterais de onde hoje fica a Praça Getúlio Vargas, 38 onde está localizada a Village e 14 no Paissandu. No final de 1820, 100 casas haviam sido construídas para abrigar mais de 1.500 colonos e a cidade passa a ser município, emancipando-se de Cantagalo. A superlotação foi inevitável e 4 anos depois chegaram os primeiros alemães. Essas casinhas vão ficar de pé até mais ou menos 1870, ou seja, na grande quantidade. Mas em 1836, a província se vende isso aí, faz um leilão para não ter mais essa responsabilidade de manter essas casas. De 1836 até 1870, a maioria das pessoas vai demolir e vai reedificar. A primeira Câmara de Vereadores é instalada e em toda a vila, a construção de uma igreja faz parte da rotina dos moradores. Inaugurada em 1869, a matriz, como é conhecida, mantém as mesmas características. Mas o maior acontecimento histórico do período imperial remete à inauguração da estação ferroviária da Estrada de Ferro de Cantagalo, com a presença do imperador Dom Pedro II e sua esposa em 1873. O barão de Nova Friburgo tinha pressa em escoar a produção. Hoje, a prefeitura ocupa a antiga estação. O trem ele vai fazer o quê? Ele vai facilitar o acesso a Friburgo. Ele faz o quê? Ele diminui de 5 dias para 5 horas. O trem ligava Macuco a Niterói passando pelo município. Quem andou nos vagões lembra como era a viagem. A viagem era longa? Cansativa? Para subir essa serra aí não era brincadeira não. Era bem difícil. Foi uma época que marcou a cidade aqui, né? O trem dentro da cidade. Depois que ia para Cantagalo, ia para Porto Novo do Cunha, enfim. Era o trem que marcava aqui o centro da cidade, batendo sino e jogando fumaça. O tempo passava e a população friburguense crescia. A rede elétrica não chegava à serra. Como uma forma de protesto, a população foi às ruas e se manifestou em 1911. A noite do quebra-lampião foi o que? A população estava revoltada pela falta de iluminação. Nós não tínhamos iluminação pública, iluminação. O que acontece? O Coronel Costa, que era o concessionário, ficou de fazer essa iluminação. Só que o Jurar pediu a concessão para trazer a indústria. Não foi concedido. Então a população se sentiu, né, prejudicada e foi feita uma manobra, vamos dizer, política, para que se... Vamos dizer o seguinte, dizendo que não seria aberta a fábrica porque não foi dada a concessão. Na verdade, a população se revoltou e saiu quebrando todos os lampiões de querosene da cidade. Então, tivemos uma noite sem iluminação nenhuma, né? Foi depois que a energia elétrica chegou a Nova Friburgo com o empresário Júlio Zarp que a cidade inicia o processo de industrialização. Existe uma tese, né, de que essas primeiras fábricas, vamos falar aí, Rendas Zarp, Ipu, Filó e mais tarde um pouco a Aga, elas formaram um quadrilátero em torno da cidade, em torno do centro da cidade.
e ao longo do Rio Bengalas. Quer dizer, a cidade cresceu ao longo do Rio Bengalas. Nessas localidades onde as fábricas se instalaram, cresceram inicialmente pequenas, depois cresceram muito, né? Comunidades de trabalhadores. Através da Lei de número 1809, de 25 de janeiro de 1924, que o centro se torna definitivamente um distrito. As indústrias, como a Rendas Arp e a Fábrica Ipu, ocupam espaços que fazem parte do primeiro distrito. Olaria, Cônego, Cascatinha, Bairro Ipu crescem rapidamente e pouca gente sabe que esses bairros fazem parte do primeiro distrito. A Praça Getúlio Vargas fica na área central do município. Ela já foi chamada de Praça Princesa Isabel e depois 15 de novembro. Foi construída para ser o jardim da Casa do Barão de Nova Friburgo em 1884. Passou por muitas transformações e hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade. Fotos e vídeos antigos registraram as mudanças políticas, sociais e econômicas, como o fim da ferrovia na década de 1960. O cenário da Avenida Alberto Braune, que antes composto por sobrados, alguns ainda estão por aqui. Hoje é ocupado por prédios comerciais e residenciais. Transformações que traduzem em imagens a história do primeiro distrito de Nova Friburgo.